Tem dias que parece que falta força na gente, né? Falta ânimo, falta força. A gente basicamente tem que pedir para Deus ajudar a gente a levantar da cama. Enfim, mas o que eu vim te trazer hoje é uma notícia boa, gente. Existe uma fonte de rios de água viva que te traz essa força todos os momentos, em nome de Jesus. Fica aqui comigo que vamos falar sobre isso hoje. Que bom que você está aqui no Colo do Pai. O canal que em até 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Eu não sei se você conhece, quer dizer, obviamente que você conhece, né? A palavra motivação. Mas você sabe o que significa essa palavra? Motivação, se a gente separar ela, significa motivo para ação, né? Motivo para agir. Quais são os motivos que você tem para agir? Por exemplo, contas a pagar, né? É uma motivação, é um motivo que a gente tem para agir. Educação dos filhos, né? Comprar comida em casa. Enfim, viver, né, gente? Consumir, né? Enfim, adquirir bens. Tudo isso são motivos externos pra gente agir. Então, são motivações externas. Agora, tem outra palavra que ela é simplesmente extraordinária e a gente nem dá muita bola pra ela, que se chama entusiasmo. Gente, a tradução da palavra entusiasmo, bom, no grego ela significa entusiasmos, né? Não tô sabendo falar, mas é mais ou menos por aí. Ela significa em, né? Dentro. O theos significa Deus. O iasmos significa ação, né? Estado. Então, ela literalmente significa ter um Deus dentro de si. Ser inspirado por um Deus. Olha a diferença, gente. Então, ao invés da gente sempre ficar esperando um motivo externo para a gente agir, a gente pode acessar o entusiasmo, o Deus dentro de nós, que nos faz agir, que nos faz levantar da cama todos os dias, que nos faz fazer tarefas básicas do dia a dia. Gente, isso não é simplesmente extraordinário? Eu acho a coisa mais linda, o cuidado e o amor de Deus. E onde que a gente consegue, né? Onde que a gente tem acesso a esse entusiasmo, a esse Deus dentro de nós? Uma das formas, gente, é através de oração. Conversando com o Senhor, reabastecendo dele todos os dias. Tem dias que eu confesso que eu tô meio desanimada, assim, eu não sei, eu sinto que minha cabeça, ela tá muito cheia de informação, e, enfim, às vezes eu sinto um peso mesmo na cabeça. É impressionante, gente, eu ajoelho por 10, 20 minutos no máximo, parece que Deus me cobre com todos os anjos ao redor da minha cabeça e vira uma chave, assim, é como se fosse um descanso mental imediato. Porque muitas vezes, né, quando a gente tá sobrecarregada, a nossa mente tá sobrecarregada, a gente parece que cansa fisicamente, parece que cansa mentalmente, né? Então, Jesus, ele traz esse renovo para nós. E olha que interessante o que fala a própria palavra. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, fala o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Tem outras traduções que falam: aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Aí ele continua: voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Gente, olha que bênção, gente. Meu Deus, por quê? Quando a gente fica com a mente muito cheia de preocupações, muita informação, muita coisa para resolver, igual eu falei, a gente cansa, né? Parece que fisicamente, mentalmente. Mas e como seria se você entregasse essas preocupações para o Senhor? Aqui fala, né? Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas energias, voam alto como águias, gente, correm e não ficam exaustos. Olha que bênção, que maravilha! E aí em Marcos, né, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, fala o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Gente, Jesus, ele é o nosso modelo aqui na Terra, né? Se tem uma pessoa que a gente tem que buscar, imitar todos os dias da nossa vida, é Jesus. Tanto é que o nosso processo de santificação, né? O processo... falando em santificação, se você quiser que a gente grave um vídeo sobre esse tema, coloca aqui embaixo, se é um tema que te interessa. Mas o que acontece é o seguinte: esse processo, né, de santificação, esse processo de oração, os processos que a gente passa ao longo da vida,
eles basicamente são para que o nosso caráter fique mais próximo ao caráter de Deus. Para que a gente faça aquilo que Deus fez, né? Aquilo que Jesus fez. Ou seja, como será que Jesus agiria em determinada situação? Então, por exemplo, aqui está falando de madrugada, ainda estava escuro. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Gente, se Jesus, que é Jesus, presta atenção nisso. Se Jesus precisava orar, falar com o Pai, ir para um lugar reservado, receber o renovo do Senhor, receber a força do Senhor, receber, né, aquela fonte de rios de água viva do Senhor. Quem somos nós para achar que damos conta da nossa vida sozinhos? Gente, essa lição é muito poderosa. É o Senhor que nos dá ânimo, que nos dá força, que traz esperança de vida, que faz com que a gente enxergue o mundo da forma que Ele enxerga. Mas para isso a gente precisa conhecê-lo. E como a gente faz para conhecer Deus? Através da Bíblia, através de oração, através dessa conversa, dessa intimidade com Deus. Eu quero te trazer um convite hoje para que Deus seja a sua fonte de renovo. Se você parar para pensar, né, quando você está com muita fome, aí você vai lá e come e você se sente até renovado, né? O teu corpo, ele se sente renovado com aquela comida. Aí você tá com sono, daí você dorme, aí você acorda, você se sente renovado, né, com aquele descanso. E as suas emoções, gente? E o seu lado espiritual? A gente é um ser assim, vamos dizer que existem separações entre corpo, sentimentos, né, corpo, alma e espírito, mas nós não deixamos de ser uma unidade. E quem que é o renovo dessa unidade? A fonte de renovo de quem nós somos tem que ser Deus, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente busca em lugares ou pessoas para que elas preencham um vazio ou para que elas nos renovem, né? Nos tragam força. Mas Deus deve ser essa fonte. Claro, às vezes ele pode te colocar em mesas, né? Que ele usa as pessoas, né? As pessoas são um instrumento para ser voz dele na nossa vida. E através de uma palavra já faz com que a gente, meu Deus, já tô pensando diferente, já me deu um ânimo, né? Já me deu uma força diferente. Claro, Deus pode fazer isso, ele é todo poderoso, ele pode tudo. Mas o que ele mais deseja, gente, o maior, pensa, Deus todo poderoso, né? O Deus que construiu tudo. Tudo, Deus construiu. Ele poderia desejar tantas coisas, né? Se você parar pra pensar. Ele poderia, gente, desejar que os animais falassem, né? Desejar que, sei lá, as plantas saíssem andando, né? Sei lá, poderia desejar um monte de coisa. Mas o que ele mais deseja é ter comunhão comigo e com você. Olha que coisa mais linda, gente. Isso é um privilégio que a gente tem. É um presente que a gente tem na nossa vida. Poder ter comunhão com uma pessoa, né? Com alguém tão santo. Para que, quem sabe, né, um dia a gente fique parecido com ele. Ô, Senhor, nos ajuda, Pai. É um desafio, gente. Mas aqui está o que eu quero te trazer hoje. Que Deus seja a sua fonte de renovo, a sua fonte de energia. Que você fique entusiasmado, né? Se sinta entusiasmado todos os dias da sua vida, sabendo que tem um Deus que habita dentro de você. Amém? Vamos orar. Senhor, Paizinho amado, muito obrigada, Pai, porque mais um dia temos a oportunidade de falar o seu nome, Paizinho. Obrigado, Senhor, e traga o seu entusiasmo para dentro do nosso coração, Pai, para que a gente não precise de motivos externos para ter força, para ter renovo, para ter um sentimento de alegria mesmo, né? Para que a gente não precise desses motivos externos, para que nós consigamos sempre ir até a fonte, que é o Senhor, e o Senhor nos dá o entusiasmo que precisamos, Pai. Guarde a nossa entrada quando entramos em casa e a nossa saída quando saímos de casa. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva aqui embaixo. Deus é a minha fonte de renovo. Que Deus te abençoe profundamente.